Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos. Que oportunidade maravilhosa de podermos estarmos juntos em mais uma quinta-feira, no dia 9 de fevereiro de 2023, anunciando a palavra de Deus. Enquanto eu aguardo os irmãos entrando, nós vamos orando um pouco aqui a Deus, agradecendo a Deus pela vitória, pelo dia de hoje, pela sua graça, pelas suas bênçãos. Obrigado, meu Pai, porque Tu és um Deus cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. E mais uma vez o Senhor tem tomado o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito e tem falado conosco, Pai. Que hoje nessa live que o Senhor encontre corações abertos, desejosos, pessoas sedentas de beber da água da fonte da vida, pessoas com fome do pão da vida, do verdadeiro pão que desceu dos céus. Portanto, Pai, eu me rendo a Ti e entrego a minha vida ao Senhor nesta noite, para que eu simplesmente desapareça, mas que o Senhor apareça em nós e para nós, falando no âmago da nossa alma, Pai, trazendo a Tua verdade, a Tua justiça, a Tua paz e alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós temos alguns minutos antecipados, como sempre. Pastor Elaine Bueno, seja bem-vinda. Minha esposa também, Elaine Zuba. Se vocês detectarem algum corte, alguma falha, me avisem, que sai tudo ali nos comentários embaixo, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Que hoje o Senhor mais uma vez, Ele venha falar ao meu e ao seu coração, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Hoje, pastor Elaine, a Elaine Zuba, fizeram o serviço da capelania no HU. Hoje também o Senhor abençoou grandemente essas duas servas, essas duas mulheres, levando a mensagem do Senhor, uma mensagem de consolo, de abrigo, de proteção aos enfermos, aos doentes, aqueles todos necessitados. E hoje não será diferente também nesta live, porque o Senhor, Ele conhece a minha necessidade, Ele conhece a sua necessidade, então por isso é Ele quem trata e supre cada uma das nossas necessidades. Carol, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Valéria também, José Mário, louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos. Dentro de alguns minutos, nós estaremos pregando a palavra do Senhor, pela direção do Espírito Santo, é claro, pois se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não temos o que entregar aos irmãos, né? E dedico esse tempo e quero, em nome de Jesus, poder ser um instrumento nas mãos do Senhor, flecha que atinge o alvo, em nome de Jesus. André Gonçalves também, seja bem-vindo, Andrezinho, Deus te abençoe. Varão de guerra, louvado seja Deus. Minha voz melhorou um pouquinho, gente, tá tudo ok, pessoal? Fundo também, tudo perfeito. Cineide, a paz, minha irmã, aniversariante, louvado seja Deus, passando por mais um ano, Deus fazendo a passar, né, Cineide? Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos, meus irmãos, que bênção poder estar juntos com vocês novamente e que nós possamos juntos, então, pedirmos a Deus para que este momento seja para Ele,
para a honra e glória deles. Obadias, meu querido irmão de Maringá, beijo no coração, meu irmão. Nós temos aqui o Obadias, um irmãozão, um presente de Deus aí. Deus seja louvado. Obadias Rincão. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos unir agora a nossa fé, vamos unir o nosso amor e vamos clamar a Deus, você aí do outro lado da tela, eu aqui, e vamos pedir a Deus que fale conosco nesta noite. Todos nós precisamos da palavra do Senhor, todos nós precisamos ouvir a voz de Deus no âmago da nossa vida, no âmago da nossa alma, na nossa essência, né? Para que nós venhamos a ser consolados, confortados, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, é com muita gratidão, é com muito desejo que nós nos apresentamos diante a Tua presença, meu Pai, para clamar ao Senhor, para que fale com cada um de nós nessa noite, através da Tua palavra, que é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Pai. Que hoje, como sempre, Pai, nós recebemos a oportunidade de nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, de recebermos as maravilhas, os Teus milagres, sermos curados, restaurados, transformados, regenerados pela unção que desce dos céus e despedaça todo o jugo, meu Pai. Por isso, Senhor, que todo atrapalho agora, Senhor, seja anulado em nome de Jesus. E que a atmosfera de adoração, de santidade, de rendição à Tua presença esteja totalmente em cada lar, em cada pessoa que está nessa live. E que também, Senhor, em nome de Jesus, no Teu nome, no nome acima de todo nome, aqueles que posteriormente assistirão a esta live, que tenha o mesmo efeito, meu Pai. Pois a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Por isso, Pai, toca do alto da nossa cabeça a planta dos nossos pés e fala conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, louvado seja o Senhor, que o Senhor possa falar ao meu, ao seu coração. Eu mesmo estou carecendo da palavra do Senhor, estou desejando me alimentar grandemente da palavra do Senhor, porque preciso. Todos nós precisamos da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. O livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, nos fala que há um tempo para tudo, né? Há um tempo de plantar, um tempo de colher, um tempo de nascer, um tempo de morrer. E hoje, exatamente nesse horário, nós estamos tendo tempo para cultuarmos a Deus, para louvarmos a Deus como a igreja e recebermos do alto as bênçãos que Ele tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Então, saiba que não é por acaso que você e que eu, nós estamos aqui nesta live, não. Esse dia, ele já tinha sido programado por Deus, ele já tinha sido escrito, mesmo antes da fundação do mundo. Porque Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre o livro de Eclesiastes, né? No capítulo de número 2, aqueles que estão com a palavra do Senhor, eu vou fazer uma leitura e quero falar hoje, fazer uma reflexão sobre as palavras sábias daquele homem de carne e osso como eu e como você, mas que foi um dos homens mais sábios de toda a terra. A Bíblia diz que nem antes dele, nem depois dele, houve homem tão sábio como Salomão, o filho de Davi. Por isso, queridos, eu quero lhe dizer agora, neste momento, para abrir comigo Eclesiastes,
capítulo de número 2, e ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a falar nesta noite. E eu quero falar sobre vaidades ou verdades. Qual você prefere? Nós não temos como escapar nem das vaidades da vida e nem das verdades. Porque o que é vaidade é vaidade. E o que é verdade, como o que é mentira. Porém, vaidade ou verdade? Nós precisamos tomar uma decisão. Porque absolutamente tudo neste mundo é passageiro, é vaidade de vaidades, diz Salomão. Isso tudo que há no mundo, ele enche os nossos olhos, nos dá um prazer, porém não nos dá a plenitude, o preenchimento completo daquilo que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Então eu vou repetir o tema da live nesta noite e nós vamos ler a palavra em Eclesiastes, capítulo de número 2. Vaidades ou verdades. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, Eclesiastes capítulo 2, verso 4, de Salomão. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvore de toda espécie de fruta. Reparem que ele sempre está dizendo, fiz para mim. Ele sempre está trabalhando no eu dele, no desejo dele, naquilo que ele queria fazer. Olha o verso 6. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles um bosque em que reverdeciam as árvores. Olha, até tanques de águas, para que o bosque ficasse verde, muito mais colorido, para que os olhos dele desfrutassem dessa beleza que é a criação de Deus, não é? E ele diz no verso 7, adquiri, ele está dizendo, eu adquiri servos e servas, empregados, empregadas, e tive servos, empregados nascidos na minha própria casa. Tive também grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ele está dizendo que ele era muito rico, que ele tinha muito gado, tinha muitas ovelhas e coloca ainda enfatizando que nunca ninguém teve tanto gado, tanta riqueza como ele. Verso 8, amontoei também, olha, amontoar é você colocar um em cima do outro, é você ir fazendo pilha, é você ir construindo barracões e enchendo, e construindo e enchendo, e não parar de construir, não parar de encher. E ele diz, amontoei também para mim prata e ouro, e as joias de reis e das províncias. De joias de reis, queridos. Não é qualquer joia. Eram joias raras, joias caríssimas, de várias localidades, de várias nações, eram entregues até ele. Ele mandava buscar, ele mandava comprar, e ele proveu-se de cantores, de cantoras, que ele proveu para ele aquilo que ele gostava de ouvir, ele só ouvia aquilo que ele tinha desejo de ouvir, música que abrilhantava a sua vida, música que enchia o seu coração de alegria. E ele disse, das delícias dos filhos dos homens, de instrumentos de música, de toda a espécie, né?
Então, a Bíblia diz que Salomão ele teve 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Então, ele teve todas as mulheres que ele quis ter também. Verso 9, fui engrandecido. Ele está falando agora não na grandeza de Deus, mas na grandeza dele, pessoal, né? E aumentei mais que todos. Ou seja, ele diz que ele foi engrandecido mais do que todos que passaram nessa terra. E que houve antes dele em Jerusalém. Só que ele disse algo interessante quando ele termina o verso 9. Ele diz assim, perseverou também comigo a minha sabedoria. Por quê? Porque ele recebeu uma sabedoria de Deus, a qual nenhum outro homem na terra recebeu tamanha sabedoria, tamanha condição de tomar decisões sábias, de viver a sabedoria de Deus nessa terra, a sabedoria verdadeira que vem dos céus e não da terra, a verdadeira sabedoria que vem de Deus e não dos homens. Então, mas por que ele ganhou esta sabedoria? Porque quando ele orou a Deus, Davi, que era o pai de Salomão, já tinha a promessa que Deus iria usar o seu filho Salomão para construir o templo de adoração a Deus, e não poderia ser qualquer templo. Isso eu quero lhe dizer nesta noite. Para Deus não pode ser qualquer tempo, qualquer coisa, qualquer templo, qualquer situação que nós desejamos para Deus. Para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Aquilo que é de melhor que você tem, é aquilo que você deve oferecer para Deus. Porque você é o melhor de Deus. Você é o melhor que Deus tem para Ele. Você vale mais do que o mundo todo. Aquele que não poupou o seu único filho por amor a cada um de nós, o que mais ele não nos faria? Então, Salomão ele fez uma oração quando Deus disse, Salomão, o que queres que eu te faça? Pedes. E ele, então, orando a Deus, ele disse, Senhor, eu quero sabedoria. E para que, meu filho? Para que essa sabedoria? Para governar o seu povo. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele queria para governar o povo de Deus, o rebanho do Senhor. Existe uma responsabilidade muito grande nas nossas vidas, principalmente aos pastores aqui na terra, que são usados por Deus, porque Deus ele tem nos dado um ofício e dizendo assim, pastoreai o rebanho de Deus. Queridos, uma coisa é você pastorear, aconselhar o seu próprio rebanho, que é a sua casa, a sua família, seus amigos, mas é totalmente diferente de você pastorear o rebanho de Deus, as almas do Senhor, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque o que adianta o homem ganhar ganhar o mundo inteiro, né, para o Senhor e perder a sua própria alma? O que adianta? Não adiantaria nada, não é verdade, meus irmãos? Por isso, quando ele disse para o Senhor, Senhor, eu quero sabedoria para governar o meu povo. Então o Senhor disse para ele, meu filho Salomão, porque não me pedisse nem ouro nem prata, então eu vou lhe dar, além da sabedoria, vou lhe dar o ouro e a prata, como ninguém já teve, nem antes e nem depois de você terá. E por isso que é interessante essas palavras de Salomão, para nós discernirmos literalmente as vaidades das verdades, queridos. Porque é infinitamente melhor, é infinitamente mais nobre, é infinitamente mais prazeroso, é aquilo que nos dá plenitude em Deus, porque plenitude só existe em Deus, é quando nós vivemos as verdades de Deus,
E só vive as verdades do Senhor aqueles que são libertos das vaidades do mundo. O diabo é especialista em nos apresentar coisas e situações e vaidades para nos tirar a atenção do Senhor. Até com Jesus ele fez isso. Quando Jesus estava no deserto, a terceira tentação que o diabo tentou Jesus foi levá-lo no pináculo do templo e falar para Jesus: olhe para todo o que os seus olhos possam ver, e além dos seus olhos, tudo isso eu te darei se a mim me prostrares. Mas o que Jesus fez? O nosso maior exemplo, ele falou assim: não, eu, Jesus, só me prostrarei, só adorarei ao meu Pai que está nos céus. Só a Ele eu prestarei culto. Arreda-te, Satanás. Arreda-te, sai daqui, porque eu conheço a verdade. Eu conheço o meu Pai. E Satanás, sempre nas tentações, ele estava dizendo: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, faça com que essa pedra se torne em pão. Se você é verdadeiramente o Filho de Deus, então pule deste monte, porque o Senhor certamente dará ordem ao seu respeito, aos anjos para te guardar, né? E ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Até na cruz, no último momento na cruz, Satanás vai lá e diz assim: se tu és verdadeiro Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Então, o tentador, ele fica nos tentando com vaidades, com coisas nesta vida, para te tirar da verdade. Mas a verdade, ela liberta, ainda que ela doe, ainda que você é disciplinado, ainda que você colha o que você plantou, a verdade, ela é libertadora, irmãos. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. E eu profetizo que hoje, nesta noite, você estará liberto de muita vaidade, de muita coisa pequena que os teus olhos não viam. Senhor, meu Deus e meu Pai, abra os olhos, Senhor, da noiva do Cordeiro nesta noite. Nos faça enxergar além do que os nossos olhos possam ver, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver, entender e crer com todo o nosso coração, Pai. Senhor, aquilo que é verdade do Senhor, não aquilo que é verdade dos homens, a verdade que vem de Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus que cura, que batiza com o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então eu levanto as minhas mãos agora, ó Pai, para todos que estão participando desta live, e lhe peço a libertação, Pai. Liberta as nossas mentes agora, todos os pensamentos, Pai. Senhor, agora tudo seja, Senhor, liberto em nós, para que nós sejamos presos em Ti, somente em Ti, cativos em Ti, ó Senhor, para não perdermos nada daquilo que o Senhor tem, de toda a Tua verdade, em nome de Jesus, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E olha, queridos, o verso 10 de Eclesiastes capítulo 2, prestem muita atenção, diz assim: e tudo é tudo, porque ele podia tudo aqui na terra, ele tinha toda a sabedoria, tinha todo o dinheiro, ele podia comprar tudo. Ele era o homem mais rico que existiu. Então ele disse: tudo quanto desejar os meus olhos, eu não lhes neguei. Nem retive o meu coração de alegria alguma. Gente, isso é poderoso. Ele está dizendo que ele não reteve nenhum tipo de alegria. Tudo que as oportunidades de alegrar-se, de gastar dinheiro, de possuir, de construir, de destruir, de se apossar daquilo que os seus olhos desejavam, daquilo que o seu coração queria, ele obteve tudo isso. Ele viveu
tudo isso. Quantas pessoas, irmãos, que querem viver um dia de paz. Quantas pessoas que querem viver um tempo de refrigério na sua alma, um tempo de prazer, de alegria. E quantas pessoas não têm tido esse privilégio? Por quê, queridos? Porque nós muitas vezes estamos envolvidos com muita realidade do mundo, de tudo aquilo que não é eterno, de tudo aquilo que é vaidade, de tudo aquilo que vai ficar nessa terra. É como se nós estivéssemos dando golpes ao ar, nos cansando, nos fadigando, e o final de todos é o mesmo. Por isso, você tem a oportunidade de viver a plenitude de Deus hoje, agora, neste momento, o já de Deus. Ele é o nosso socorro presente no dia da angústia e da tribulação. Você pode ser resgatado hoje, basta você querer ser resgatado. Se você quer ser resgatado, diga: Senhor, eu quero ser resgatado. Assim como Boaz resgatou Ruth, né? E estava viúva, estava necessitada, carente, era uma mulher, naquele tempo mulher não era contada, mas existia um resgatador que abençoou ela, que casou com ela, que proveu a vida dela de comida, de todas as suas necessidades, de bebida, e até algumas vaidades, sim, é claro, por que não? Mas existem vaidades e vaidades, mas a nossa vida ela não pode estar firmada nas vaidades. A nossa vida não pode estar firmado naquilo que é passageiro. As nossas vidas não podem estar firmadas naquilo que fica. Mas a nossa vida, ela já está firmada no firme fundamento que é Jesus Cristo, a rocha eterna da nossa salvação. Agora você entende por que 1.000 caem ao seu lado, 10.000 à tua direita e tu não és atingido, oricanda garalabúria, shuricanda aralabaias, porque maior é o que está em nós daquele que está no mundo. Chegou um tempo da verdade, chegou um tempo em que Deus está mostrando aqueles que são verdadeiros de Deus e aqueles que não são de Deus, porque os que são de Deus, irmãos, eles não aparecem, eles desaparecem. Porque o que aparece neles é a presença de Deus. E a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Salomão, ele disse assim, o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção do meu trabalho. Então, ele dá uma resumida nessa vida do trabalhar dele, do vivenciar a vida até o exato momento a qual ele faz essa declaração, dizendo que tudo que ele construiu, que tudo que ele fez o máximo para ele, tudo que ele podia fazer, só encheu os olhos dele. Sabe quando você olha assim e fala, uau, que carro lindo que eu consegui, que casarão que eu consegui, poxa, consegui a família Doriana, consegui a profissão que eu queria, tudo você conseguiu. Mas de repente, do nada, a tristeza chega, a depressão chega, a insatisfação chega, o medo chega, um vazio chega, uma enfermidade chega, um balançar chega, um terremoto, uma chuva, um vendaval, os problemas e tudo aquilo que você achava que era sólido. Você diz assim, é vaidade de vaidades. E a verdade é que em meio à multidão, eu estou só. A verdade é que em muitas riquezas, eu estou pobre. A verdade
é que em muitas coisas que eu tenho, que os meus olhos contemplam, a verdade é que eu não tenho nada. Porque quem não tem Deus não tem nada. Oh, aleluia, Jesus. O homem pode ter tudo na terra, e o homem que tem tudo na terra e não tem Deus, ele não tem nada, ele é vazio. Ele é vazio. E nada vai preencher esse vazio, a não ser a presença de um Deus glorioso. Verso 11 nos fala que ele olhou para todas as obras que fizeram as suas mãos, como também para todo o seu trabalho que ele fez. Era uma reflexão. E diz o verso 11 na parte B. Eu tinha feito essa reflexão e observei que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Porque ele já tinha adquirido uma certa idade, as dores no corpo já davam seus sinais, as suas inseguranças, as suas insatisfações pessoais, porque por mais que ele aplicava o dinheiro, não existe perfeição na mão humana. Talvez ele colocava lá bilhões e bilhões em valores, em ouro, em joias, em tesouros, para construir algo que ele queria, uma bela de uma construção, mas a construção aos seus olhos não ficava tão perfeita daquela maneira que ele achava. Mas o resultado final é que ele sabia que, assim como ele tinha servos e servas, inúmeros servos nas suas mãos, o final dele seria também como esses servos. O seu corpo viraria pó. E o espírito, que é tudo que ele tinha, voltaria para Deus que o deu. Então ele faz uma pergunta, sem vaidade nenhuma. Quem é mais importante aos olhos do Senhor? O empregador, o grande empresário, ou aquele faxineiro que limpa o banheiro daquele empresário? Nenhum dos dois são mais importantes para Deus. Deus ama os dois. Os dois estão trabalhando. Os dois estão fazendo um trabalho lícito. Deus está abençoando os dois. Porém, se aquele empregador se ensoberbecer e ficar soberbo na frente da soberba, está a destruição. A pessoa que é soberba, o final dela é muito triste, porque é a destruição. Mas a pessoa que é humilde de espírito, está à frente dela é a honra. O final dela é honrarias. Basta nós vermos a palavra do Senhor, daquela passagem, né, do rico e do mendigo Lázaro, né, que comia das migalhas dos pães na mesa. Por isso, queridos, não que seja errado, muito pelo contrário. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Por isso que você precisa definir as suas prioridades entre vaidades ou verdades, para que você seja pleno de Deus. Porque uma pessoa plena de dinheiro, ela é uma pessoa vazia. Uma pessoa plena de coisas materiais, de pessoas, de amigos, entre aspas, ela é vazia. Não é? Então, entenda o que Salomão está dizendo, o que Deus está dizendo hoje para você. Nada é por acaso.
A tua vida é o que importa, meu irmão e minha irmã. Não se afadigue demais. Cuide de você. Tenha tempo para você. Porque o homem que tem tempo para ele, o homem que se cuida, ele tem tempo para Deus e tem tempo para cuidar das coisas de Deus, que são mais altos e maiores do que tudo aquilo que existe aqui na terra. E o homem ainda continua sendo o melhor de Deus sobre todas as coisas. Portanto, não troque absolutamente nada nesta vida pela verdade de Deus. Não troque uma vida por coisas. Não vivam a inversão de valores que este mundo tem imposto sobre as nossas vidas, infiltrando para que você, de repente, comece a achar que tudo está normal. Sabe o que tudo está normal? É isso aqui, ó. A Bíblia continua normal. O normal da Bíblia é continuar sendo sobrenatural. Porque pode passar a terra e os céus, porém a palavra do Senhor não passará. E é esta palavra que muda a nossa vida. Pode passar terra e céus, porém a palavra do Senhor não passará. E é esta palavra que muda a tua vida. É esta palavra que é a palavra de vida eterna. É esta palavra que é mais rápida do que a própria luz. Esta é a palavra que preenche toda a nossa vida. Este é o nosso verdadeiro alimento que nos dá plenitude de vida. Que você acorde todos os dias para viver a vida abundante em Cristo, mesmo num tempo de aflição, mesmo num mundo condenado, num mundo já onde a Bíblia fala que é jaz do maligno. E você tem essa oportunidade hoje, em nome de Jesus, de ter uma mudança, uma transformação na sua vida. Hoje o Senhor, Ele te tira dessa depressão. Hoje o Senhor te tira dessa tristeza. E sabe por quê? Porque as vaidades já estão saindo da tua vida. Você já está começando a perceber os sinais de Deus na tua vida. Você já está buscando a Deus como você não buscava mais. Está tendo um novo avivamento dentro do seu interior. Este é o tempo, igreja, que Deus, Ele está nos chamando por dentro, fortemente por dentro. Ele está nos chamando no Espírito, porque Deus é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é o Espírito de Deus que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não deixe os sentimentos, não deixe seus próprios projetos, seus próprios sonhos, o momento em que você está passando, a fase difícil que você está passando, porque não é essa fase difícil que define a sua própria vida. O que define a sua vida é o Deus que você tem, o Deus que você serve e o propósito de Deus que Ele tem para você. Então, descubra-se em Deus, porque nós, para Deus, aos olhos de Deus, nós estamos nus. Assim como Jesus estava nu, passou ali uma vergonha, foi envergonhado, foi como ovelha muda ao matadouro, por amor a mim, por amor a você, para que hoje nós pudéssemos viver esta vida, queridos, que Salomão já está nos dando a direção no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia não são 2 livros. A Bíblia é uma Bíblia só. É a palavra do Senhor em 2 períodos. Na verdade, 3. Porque existe o Antigo Testamento, não é verdade? E o Novo Testamento. Mas no meio existe o período que se fala-se, período intertestamentário. Que período que é este, pastor? É um período em que Deus deixou de falar com a humanidade por 400 anos. 400 anos.
não havia nenhum homem nessa terra, nenhum profeta de Deus, o qual Deus falava com eles. E olha que no Antigo Testamento, Deus falava com os homens através dos profetas. No Novo Testamento, hoje, Deus fala conosco através do Espírito Santo, porque o véu foi rasgado do santuário e um novo e vivo caminho nos deu acesso ao Pai. Por isso que hoje, eu e você, nós podemos conversar com Deus, nós podemos orar livremente, em qualquer lugar, em qualquer horário, no nosso quarto, de porta fechada, de joelhos, em pé, rendemos graças a Ele. O importante é estarmos nele e as palavras dele, que é a palavra da verdade, permanecer em nós. Porque daí nós temos a garantia do Senhor que diz o seguinte: se vós permanecerdes em mim, porque Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então ele diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Entendeu? Então, você hoje pode pedir em nome de Jesus, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que procura acha. Então, busque hoje a plenitude de Deus para a sua vida. Vaidades, você já conhece as vaidades, você já conhece o que o mundo tem. Agora, com quantos anos você tem? Você já conhece aqui na terra o sobrenatural de Deus? Você já conhece aqui na terra o que Deus tem de melhor para vocês? Isaías capítulo 1, verso 19, diz: se creres, viverás o melhor nessa terra. Se creres, comerá o melhor dessa terra. Queridos, você pensa que são carnes nobres, que são frutos do mar, que são vinhos de especiarias, iguarias maravilhosas, que muita gente ainda nem comeu, nunca provou e talvez nem vai provar nessa terra ainda? Será que é isso que preenche o coração do homem? Será que é isso que traz a verdadeira alegria? Não. Isso aí, às vezes, é até prejudicial ao homem. Por quê? Porque tudo aquilo que é demais, corre-se o risco do homem cair na vaidade, como o próprio Salomão caiu. O homem mais sábio que existiu nesta vida, ele caiu na vaidade. Ele refletiu que tudo que ele fez, ele poderia ter feito de outra maneira, ter preenchido a sua vida de outra maneira, queridos. Porque o que tem que ser feito, vai ser feito. Nós não vamos ser isentos, né? Nós temos a lei de Deus e temos a lei do mundo. No mundo aqui, nós temos que ganhar o nosso sustento com o suor do nosso rosto. Então, é a lei, você vai trabalhar, né? Mas quem é que vai te dar força para trabalhar? Quem é que vai te prosperar no teu trabalho? Quem é que vai trazer unção de multiplicação no teu trabalho? Quem é que vai te dar saúde para trabalhar? Quem é que vai te dar paz lá no teu trabalho para você não ficar pulando de trabalho em trabalho, de emprego em emprego? Porque, na verdade, trabalho, o próprio nome já diz, né? É trabalho, dá trabalho, custa um preço a ser pago, né? Nós demos muito trabalho a Deus, né? Porque todos pecaram e destituídos da glória do Senhor foram. Mas o amor de Deus foi maior do que os nossos pecados. Então ele não veio nos julgar e nem nos condenar. Ele veio nos salvar, ele nos salvou por amor. E ainda nós estamos dando alguns trabalhos ainda para o Senhor. É por isso que o Espírito Santo está aqui, revelando-se a nós, convencendo a cada um de nós do pecado, do juízo e da justiça, ajudando-nos, lutando o bom combate da vida, porque Jesus fez a promessa que não nos deixaria órfãos, e Ele não nos deixou órfãos. Queridos irmãos, tudo aquilo que Jesus prometeu, Ele cumpre, Ele está cumprindo a cada dia. A palavra de Deus está cumprindo. Então, por favor, em nome de Jesus, se sinta acolhido, se sinta hoje privilegiado em poder receber esta mensagem. Vaidades ou verdades? Segure as verdades de Deus. A verdade de Deus é que liberta.
Só Jesus é o caminho para o Pai. Só Ele quem morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Só Ele que nos cura. Só Ele que tem poder de perdoar pecados. Por isso, meus irmãos, vamos mudar a nossa vida. O Senhor fala, esforça-te e tem de bom ânimo, né? E esforça-te porque eu te ajudarei. Por que este bom ânimo também que ele fala? Porque ele sabe que no mundo nós temos aflições. Jesus deixou isso bem claro, no mundo vocês vão ter problemas. O rico tem problema, o pobre tem problema. O alto tem problema, o baixo tem problema. O culto e o inculto têm problemas. Famílias nobres, famílias simples têm problemas. Aleluia. Mas quem tem Deus tem a solução para os seus problemas. E quem não tem Deus, muitas soluções são tirarem as suas próprias vidas. São mergulharem profundamente numa depressão, deixarem de viver e somente existirem. Não faça isso com a sua vida. O Senhor manda te dizer hoje que você é uma ovelha do seu rebanho. E das ovelhas que o Senhor deu a Jesus, Ele nos fez uma promessa que Ele não perderia nenhuma. É por isso que você está escutando o que você está escutando. Para que a tua vida mude radicalmente, 360 graus, queridos, por completo. Não há nada que é bom que ainda não possa ser melhorado, que não possa ser aperfeiçoado. Abrace ao Senhor e sinta o poder de Deus, a presença do Senhor entrando sobre a tua vida. E você prosperará nessa terra. Você será o homem mais rico, o homem mais próspero dessa terra. Porque quem tem Deus, ele é satisfeito em Deus. Você consegue compreender isso? Quem tem Deus é satisfeito com tudo o que tem. Ele não tem mais o medo do amanhã, porque o amor lança fora todo medo. O amor de Deus, ninguém pode destruir. Quem pode destruir o amor? Aleluia! Ninguém pode destruir o amor, queridos. Ninguém! Então a obra de amor que Jesus ele fez na cruz não pode ser invalidada. A tua vida, ela tem que ser válida, ela tem que estar validada, autenticada. Você tem que estar selado com o Espírito Santo e ser o homem e a mulher mais próspera nessa terra. Prosperidade são todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. Queridos, há no mundo uma necessidade das vaidades. Mas aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, a necessidade maior para esses é buscar a presença viva do Senhor, o pão vivo que desceu do céu, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é essa palavra que é lançada hoje ao teu coração, como flecha que atinge o alvo e receba, porque essa flecha é uma flecha que penetra e te divide, como antes e depois. Esta palavra hoje pode ser um marco na tua vida. Dia 9 de fevereiro do ano de 2023. Hoje e amanhã. O Antigo Testamento, o AC, o antes de Cristo e o DC, o depois de Cristo. Então o descer também, que significa depois de Cristo, fala muito conosco. Porque depois que Cristo morreu por nós, nós precisamos descer das nossas vaidades, das nossas picuinhas,
das nossas luxúrias e vivemos a verdade que somos. Não nos encobrirmos, não nos escondermos atrás de riquezas, atrás de uma profissão, atrás de um falso ser, né? Como Naamã. Naamã, ele era o chefe do rei da Síria. Ele nunca havia perdido nenhuma batalha na sua vida, porém, ele era aplaudido por todos os moradores da rua. Aonde ele passava, as pessoas se encurvavam perante ele. Ele era como um rei ali, né? Com uma armadura poderosa, brilhante, toda ornamentada, né? Abrilhantada. Mas o que ele era por dentro daquilo lá? A Bíblia diz que ele era um leproso. Ele estava morrendo, gente. Oh, aleluia, meu Pai. Santo, santo, santo és tu. Nós estamos morrendo a cada dia. Nós nascemos, vivemos e morremos. E nós estamos morrendo a cada dia. Mas feliz é o homem que morre para este mundo e nasce para Cristo. E os que são nascidos de Cristo são aqueles que conseguem enxergar no espelho a verdade. Naamã chegava na sua casa e ele se olhava no espelho. Quando tirava aquela roupagem, ele via o que ele era. Mas ele enganava a ele mesmo. Ele mentia para ele mesmo. Ele fazia vista grossa para ele mesmo. Então, na sua insegurança, ele se cobria com aquela armadura, ia tocando a vida, ia deixando a vida levar. É como se hoje, né, muitas pessoas se aparecem nas redes sociais, se aparecem nos seus ofícios, mas não deixa Jesus aparecer, nunca. Não faz nada da vontade de Deus. Só a vontade dele próprio, igual Salomão estava pregando, falando, eu fiz, eu aconteci, todos que os meus olhos desejaram, eu fiz, tudo que as alegrias que eu queria para o meu coração, eu abracei-as e não perdi nenhuma delas, entendeu? Então foi isso que aconteceu, queridos. Então eu quero lhe dizer, da parte de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, que não há nada mais precioso que a sua vida. Deixe o Senhor, a luz do Senhor abrilhantar sobre a tua vida, porque Ele é luz e não trevas. Verso 12, ele disse assim, então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez, Salomão. Olha, 3 situações. Ele começou a refletir na sabedoria, porque ele tinha, na loucura e na insensatez. Aí ele disse, pois que fará o homem que suceder ao rei? Exemplo, se você sair desse cargo, dessa luxúria sua, dessa riqueza sua, e você morrer, outro vai entrar no teu lugar. Tudo é vaidade. Todo mundo é substituível, mas para Deus não. Deus não substitui você por ninguém. Você é insubstituível. Você consegue ouvir o Senhor, a voz do amor falando ao teu coração? Filho amado, filha amada, você é insubstituível. Ninguém toma o teu lugar. A roupa que eu tenho para você, as vestes que eu tenho para você, são vestes novas. São vestes puras, brancas como a lã, brancas como a neve.
porque foram lavadas, remidas no meu santo sangue. Por isso, tire essa roupa que o mundo tem colocado para você. Essa roupa não é tua. Nem o nome que os nossos pais nos deram neste mundo não são nossos. Quando nós formos recebidos nos céus, diz em Apocalipse 21, que nós receberemos uma pedrinha branca nas nossas mãos. E que todo aquele que lê, vai ler o seu nome e saberá que é ele. Você vai falar, uau! Uau! Agora eu ando em ruas de ouro. Eu piso em ruas de ouro, em ruas de cristais. Agora eu não choro mais. Eu não tenho mais dor. Eu não tenho mais pranto. Hoje eu tenho Deus. Eu tenho a plenitude de Deus. Porque meu corpo foi glorificado. Eu fui recebido aos céus. Hoje o meu alimento é o Senhor. Eu me assento à mesa do meu mestre e como de manjares que eu ainda nunca tinha comido. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor tem muita coisa ainda preparada para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Se você ama Deus acima de todas as coisas, então se ame, se ame, se ame, porque você não vai só amar a Deus, você vai viver o amor de Deus, você vai desfrutar o amor de Deus, você vai ter a oportunidade de viver literalmente uma vida com Deus nessa terra, você vai ser pleno, independente de todas as aflições dessa terra. Mas faça a sua parte. Dê pão a quem tem fome, dê água a quem tem sede. Ore até pelos seus adversários, ore pelos seus inimigos. Seja diferente, faça a diferença. Porque quem tem Deus é diferente, irmãos. Não é que nós queremos ser diferentes. Existe um abismo muito grande entre isso. Quem tem, ele é diferente. Quem não tem, ele não é nada, mesmo achando que tem tudo. Ele não tem esse brilho, ele não tem a unção. Você consegue entender isso? Quer mergulhar? Quer mergulhar numa vida nova? Creia em Cristo de todo o teu coração. Confesse com seus lábios que Ele é o Salvador da sua vida. E faça como Salomão fez. Reflita, faça como o filho pródigo fez. Reflita, volte para a presença do Senhor. O filho pródigo, ele disse, eu vou voltar para meu pai. Que essa vida é tudo vaidade. Eu gastei todo o meu dinheiro. E mesmo se eu não gastasse, eu estaria na vaidade da mesma forma, eu estaria perdendo meu tempo. Enquanto eu estava com meu pai, eu estava tendo tempo. E o melhor tempo, a melhor qualidade de vida. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso, minha irmã? Se você entender isso hoje, você vai estar pleno. Não só curado você vai estar, você vai curar. Não só santificado você vai estar, você vai santificar. Porque aonde você passar e colocar as suas mãos, Deus vai usar as suas mãos para abençoar. Vai usar os seus passos para entrar em casas, para dissipar as trevas. Foi o que Salomão refletiu, que ele tinha que usar a sabedoria que Deus deu para ele, para buscar muito mais a presença e a glória do Senhor. E ele então, quando ele viu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, ou seja, a sabedoria é mais excelente do que a tolice, daquilo que a gente acha, daquilo que... Você já parou para pensar que talvez você possa estar achando errado, pensando errado, né? Eu vou te dar
Um pequeno exemplo, uma agulha no palheiro. Um pequenininho exemplo. Às vezes você pensa assim, puxa vida, mas eu deixei o meu celular em cima da mesa. Mas eu tenho certeza. Aí você vai, fala para a esposa, fala para os filhos, chama a polícia, chama todo mundo, socorro, porque eu deixei meu celular aqui, eu tenho certeza. E o celular estava dentro do seu carro. Quando você saiu do seu carro, o celular escorregou e caiu no cantinho do seu carro. E você batendo forte que você tinha certeza. Queridos, nós não temos certeza nem se nós vamos acordar amanhã cedo. Isso é verdade. Isso não é vaidade. Isso não é brincadeira. Tua vida não é brincadeira. Tua vida é um caso sério, um caso real, mas o caso mais sério de todos os casos. Porque Deus, Ele não é um Deus de mortos, Ele é um Deus de vivos. Ele trabalha enquanto a gente vive. Enquanto a gente vive, a gente tem a oportunidade de recebê-lo. Como vasos de barro, pecadores que somos, ostentarmos o Deus Criador dos céus e da terra. Então, ao mesmo momento que alguém pode falar assim, eu sou um doutor, um juiz, eu sou um presidente de uma nação, você pode humildemente declarar, eu sou um servo do Senhor. E eu tenho a glória eterna para desfrutar ao lado do meu Deus. E eu não vou desfrutar só lá. Eu já vou começar aqui, os meus primeiros passos. Porque aquele que não se tornar como criança, não poderá herdar o reino dos céus. E criança, ela tem muito que aprender, irmãos. E muito que desaprender também. Então, desaprenda aquilo que você aprendeu errado. Aquilo que está grudado, infectado, infestado em você. Tira todo o lixo, retira de você, você pode, você é capaz. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. E você pode, em nome de Jesus. E ele faz um comparativo, Salomão, que a sabedoria é excelente, é infinitamente maior do que a tolice, do que a estupidez. Ele dá o exemplo dizendo, quanto à luz, é mais excelente que as trevas. Sem dúvida alguma. A luz, literal falando, por que ela é excelente? Porque na luz você enxerga as coisas. Sem luz você não enxerga. Você nem precisa estar usando um óculos para leitura como eu estou agora. Você pode ter a sua vista 100%, mas na escuridão você não vai enxergar. E assim é a nossa vida espiritual, irmãos. Você pode ter uma vida perfeita aos olhos do mundo. Mas você vive para o mundo ou você vive para Deus? Nós nascemos e vivemos para Deus. E para Ele nós voltaremos. Ele termina no verso 14. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça. Olha só, você imagina os olhos, está na cabeça? Olha que exemplo de sabedoria. Porque os olhos, você olha tudo, né? Você observa tudo. Mas você tem que observar o que está na tua cabeça. É o que está no teu coração. Isso que você tem que observar. Entendeu, queridos? Então ele diz assim, os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco, você não é louco. Você não vai desperdiçar a sua vida. Você não vai insistir, persistir, permanecer na tristeza, na depressão, andando no deserto, andando no vale. Você não quer isso para a sua vida. Você quer sair das trevas e ir para a maravilhosa luz, não é isso? Foi isso que Jesus construiu em nós. Ele é a luz do mundo. E todo aquele que crer nele
jamais andará em trevas. Então ele diz assim, mas o louco anda em trevas. Então também entendi, eu, Salomão, que o mesmo sucede a todos. O fim de todos aqui, o último inimigo a ser travado, a nossa última batalha a ser vencida é a morte. E vai acontecer com o sábio e com o estúpido. Vai acontecer com quem serve a Deus e com quem não serve a Deus. Por isso que Salomão disse que é melhor o final do que o começo. Porque quem serve a Deus é servido pelos anjos, é servido pelo próprio Senhor. Ele nos resgatou, ele nos serviu como ponte para sair das trevas e ir para a luz. Ele nos serve ainda e sempre servirá, porque ele é Senhor do tempo, para tirar cada um de nós da situação por mais adversa que você se encontre. Eu quero orar com você agora neste momento. Você que entendeu essa palavra, vaidades ou verdades. Seja pleno de Deus. Seja a verdade para você mesmo. Deus, ele é verdade para com nós. Mas seja verdade com você. Porque quando nós somos verdade conosco, nós vemos o quão fraco, falhos, pecadores, limitados nós somos, irmãos. E as pessoas, por mais que nós olhamos elas, pessoas lá no alto, brilhando, as estrelas, os famosos, sendo aplaudidos, eles também sentem tudo o que todos sentem. Porque nós somos criados pelo mesmo Deus, criados da mesma matéria, e vamos ter o mesmo fim. Nós vamos passar pela morte. Mas em nome de Jesus eu declaro que aqueles que estão em Cristo atravessarão a morte, porque já morreram. Jesus já morreu a nossa morte e nós já vivemos não só a vida abundante aqui na terra, mas já desfrutamos da vida eterna. Porque quando a morte, o último inimigo, chegar a rebater a nossa porta, ela já foi tragada pelo amor em Cristo Jesus. E nós desfrutaremos do melhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu levanto as minhas mãos agora. E eu declaro, Senhor, plenitude da Tua verdade. A Tua verdade é que o Senhor deu autoridade à igreja, unção. Porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será o mesmo Deus para todo sempre. O mesmo Deus que ainda cura os enfermos de todas as suas enfermidades. O mesmo Deus que muda os resultados, os diagnósticos dos médicos da terra. O mesmo Deus que usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Usa as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Então eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito agora nos envolva no poder do Altíssimo e que hoje haja uma mudança plena nas nossas vidas. Que as vaidades voem longe, mas muito longe. Longe, longe, longe de nós. E que a plenitude de Deus, a unção de Deus, esteja como nós. Para que nós, em Deus, e tudo que temos em Deus, possamos dar tudo que temos. Como disse o apóstolo, nós não temos nem ouro nem prata, mas tudo que temos, te damos. Levanta e anda. Aleluia. Aleluia. Eis aqui um servo do Senhor falando com você hoje. Também não tenho nada, não sou nada. Sou pó e tenho duas grandes certezas na minha vida.
que tudo até aqui foi o Senhor que me permitiu ter e viver. Não foi pela minha capacidade, nem pela minha sabedoria, mas foi pela graça e misericórdia do Senhor. E a segunda certeza que eu tenho é que Deus, Ele existe, que Ele é mais vivo do que este homem pecador que nos fala aqui do outro lado da tela. Ele é mais real do que eu. Oh, aleluia. Senhor meu Deus, Senhor, visita agora essas mentes, os corações. Tira as amarras, as ataduras, as mordaças, Pai. Assim como o Senhor ressuscitou Lázaro ao 4º dia, em nome de Jesus. Eu declaro hoje, eu declaro, 3 vezes eu declaro, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que as maravilhas do Senhor estão chovendo sobre os lares, em nome de Jesus. Todo aquele que receber esta palavra, que ouvir esta palavra, terá uma mudança plena de vida. Já não será mais o mesmo, do alto da cabeça à planta dos seus pés. E eis que o Senhor manda te dizer, que você vai passar por lugares que pessoas vão dizer para você, o que aconteceu com você? Você está diferente. E você vai falar assim, não me aconteceu nada. Eu estou casado, estou no mesmo emprego. Não, você está diferente. Tem algo diferente em você. E você vai entender que nesse dia, no dia 9 de fevereiro de 2023, o Senhor está brilhantando a tua vida, mas é por dentro. E a beleza do teu interior, a santidade, a presença de Deus no teu interior vai ser tão grande, que aonde você chegar, será inevitável você não contagiar, você não influenciar. As pessoas vão entrar dentro da sua casa e vão chorar. Você vai perguntar, por que você chora? Eles vão dizer assim, eu não sei, mas eu sinto uma paz aqui dentro dessa casa. Isso é plenitude de Deus. E você está recebendo isso hoje em nome de Jesus. Se você conhece alguma pessoa que tem muito dinheiro, que tem de tudo, mas não tem Deus, que não tem paz, fale de Deus para ele. Faça uma visita para ele. Pega o seu telefone, passa um WhatsApp para ele, compartilhe essa live, faça alguma coisa, mas faça, porque é fazendo as coisas de Deus, é trabalhando para o reino de Deus, que todas as coisas vão sendo acrescentadas em nossas vidas. Toda essa preocupação, todas as noites de sono, as mal dormidas que você tem vivido, se findam hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Creia nessa palavra. E aonde você colocar a planta dos seus pés, todo lugar será contagiado com amor, com graça, com paz, com esperança. Isso não é brincadeira não, gente. Isso é excelência do Senhor. É inexplicável, porém, é real. Beijo no seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja hoje e para todos sempre. Fiquem em paz. Deus vos abençoe e troque todas as vaidades pelas verdades de Deus. Você é a verdade de Deus. Você é a justiça de Deus nessa terra.
Você é o melhor de Deus nessa terra. Ele não te perdeu de vista. Não se deixe perder. Até domingo, às 20 horas, se Deus nos permitir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, faça a tua inscrição, que lá nós temos muitas pregações, nós temos muitas orações que podem abençoar a sua vida, a sua casa e muitas outras pessoas que você compartilhar também, tá bom? Beijo no coração e até domingo às 19h30 e também teremos o culto presencial em Londrina, na cidade de Londrina, né? Estado do Paraná, Brasil, na Rua Figueira, 1075. Um templo simples, pequeno, porém nobre e grandioso aos olhos de Deus, onde tudo acontece. Porque onde tem Deus, tudo acontece. E você tem Deus. Deixe acontecer na sua vida. A paz e a paz. Em nome de Jesus.